Boa noite, estamos dando início ao nosso Papo de Diva de sexta-feira e hoje, além de muito entretenimento e muita risada boa, nós vamos falar sobre alguns assuntos sérios que dizem respeito não só a nós, mas a vocês que estão aí também. Eu já quero começar o programa perguntando para as minhas amigas aqui, gurias, vocês leram uma fake news ou caíram em algum golpe ou ouviram alguma notícia essa semana que vocês acharam meio duvidosas? Não, essa semana não. Essa semana não. Essa semana ainda Essa não. semana ainda não teve golpe. Vocês não ouviram falar nada do Papa? É que assim, eu não sei, aí que tá, ouvi fake news, agora se eu cair nela, eu já não sei, porque daí eu vejo aquela informação, fico ali com ela, né, matutando. Daí não pergunto pra ninguém, até porque senão eu vou perguntar da onde que você acredita nisso? Mas fico ali, né, aquela conspiração só na minha cabeça. Aí, depois de um tempo, se alguém fala alguma coisa que eu vejo que não é só comigo, porque eu não sei o que o Instagram me informa aqui, pode ser que não seja a mesma coisa que tá pra você, né? Mas aí eu fico elaborando aquilo e de repente, quando eu vejo que todo mundo tá contaminado com essa informação, eu vejo se é fake news ou não, né? Mas de primeiro momento eu guardo pra mim, né? Eu porque não passo a fake news eu não passo pra frente, até ter certeza, porque às vezes é tanta coisa que acontece que não dá nem tempo. Quando eu tô falando de um assunto, às vezes as pessoas já estão pra frente, assim. Tanto que eu brinco que chega o final de semana agora, eu vou me atualizar com o que tá acontecendo no mundo e pego o meu celular pra dar uma olhada, porque às vezes no meio da semana eu fico tão alienada, ou até vejo alguma informação, mas não vou verificar se é ou não verdade. Né? Eu não passo pra frente, pelo menos. Não posso pra frente, né? Eu pergunto isso pra vocês porque eu vi um pouquinho antes da eleição do Papa ali, que tinha uma notícia correndo que se fosse um Papa negro escolhido, ia ser o fim do mundo, ou o fim da Igreja Católica. Não sei se vocês viram sobre essa notícia. Nossa, do Papa eu negro. não vi isso. Eu vi. E eu vi também que o coitado desse Papa, ele já chegou causando, né? O pessoal já tá chamando ele de anticristo. E diz que ele é bem bonzinho. Né? Ele Ser é meio papa tem que ser bom. que pra ele começar com isso, né? Pra ser papa, eu acho que ele tem que ser bonzinho. Tinha muitos assuntos ali que ele queria mudar muito radicalmente e tal. Então, que você veja, a gente nem começou, coitado, nem começou o papado direito ainda, o pessoal já está espalhando notícias falsas, né? Fake news. Fake news. É a tal da fake news, complicado. né? Mas, Isa, você já leu uma fake news, alguma coisa assim que você acreditou, você ficou pensando, meu Deus, era esse... Tipo o grilo cantando, que até a nossa produtora falou aí. Havia uma imagem do grilo cantando. Nossa, o grilo canta mesmo e toca eu violino. acho que, com certeza já vi assim... Principalmente eu acho que na questão da política a gente fica com muita dúvida, porque hoje em dia, se você for ver, tem fake news sobre tudo. Eu acho uma que deixou muita dúvida, que todo mundo passou e que teve muita falação, foi na época do Covid, que tivemos aquela guerra em relação a vacinas e remédio isso e remédio aquilo, e um funciona e um não funciona. Então eu acho que ali tinha muita coisa. Lembra aquela discussão da ivermectina? E tinha uma loucura disso, que você não sabia mais no que você acreditava. Tipo numa campanha política. Falam mal de um, falam mal de outro. E às vezes falam da vida pessoal da pessoa, acabam com a vida da pessoa. Às vezes é verdade, o cara não vale nada, mas às vezes é mentira, inventam que o cara é isso, que é, né? Sim, eu acho que é complicado. Eu vi muito vídeo de candidato, um beijando na boca do outro. Tipo, eu e você somos candidatas a prefeita. E nós duas dando um beijo na boca. É inteligência artificial, né? Inteligência artificial. Perdi essa. Inteligência artificial. E qualquer pior coisa. de tudo é que parece que é real aquilo, né? Então, inteligência artificial e notícia falsa são duas coisas que a gente... eu lembrei de uma coisa que aconteceu esses dias, que é uma coisa bem bobinha, mas pra você ver como a gente acredita. Agora eu não sei se no Instagram de vocês acontece isso, aparece muito vídeo. Como eu gosto muito de filme, de coisas dos atores de Hollywood, dessas coisas da Marvel, enfim, aparece muita coisa assim deles, com umas roupas diferentes, tipo os signos com os cavalos, uns bichos, e é tudo feito pela inteligência artificial, fica aparecendo. Aí esses dias eu gosto muito de coisas de casa, de decoração, e sigo em lugares, casas exóticas. Esses dias apareceu uma casa, gente, incrível, com um negócio de uma piscina, mas era uma coisa assim de sonho.
eu juro pra vocês que eu acreditei. Eu falei, Rian, olha isso aqui, olha que ideia legal, não sei o que, pra piscina. Ele falou, Isabela, isso aqui é uma coisa impossível de ser feita, isso é inteligência. Eu falei, não é, isso é um projeto de um arquiteto. Gente, depois a gente foi olhar, era inteligência artificial. Mas eu ali acreditei, né, que era, veja, uma bobeira, mas eu achei que era possível. Antes da Flavinha falar, eu quero dizer que vi a Lady Gaga tomando chimarrão. Flavinha, Fake news? fala. Uma foto de inteligência artificial. E parece de verdade, Ela né? tomando uma cuia de chimarrão bem faceira. Eu acho que enquanto a fake news fala mal das pessoas é ruim, mas não é uma coisa tão grave. Eu acho que quando começa a aparecer notícias falsas relacionadas com ciência, Saúde, com né? saúde, Coisas acaba sérias ficando mesmo, né? mais preocupante, né? Se você abrir um Instagram, você vê... Clareie seus dentes com uma pasta, não sei o que lá, não sei o que não funciona. E as pessoas acabam acreditando. As influenciadoras passando essa ciência, entre aspas, porque na verdade escova os dentes com um carvão ativado. Não tem uma explicação científica para isso. Eu já vi isso, que carvão clareia, não clareia? Nossa, ainda bem que eu não passei. Mas você sabia que eu já vi isso? Quase que escovou o dente com carvão. Essa era da informação que acaba desinformando e as pessoas acreditam. Tipo aquele cinto que fica assim, ó. Você acha que aquilo funciona? Eu queria que funcionasse. Daquele, né? Que você fica assim, uma vez Fica eu quis deitado. comprar. Ei, mas dizer que vocês nunca colocaram anticoncepcional no cabelo pra crescer mais. No shampoo? No shampoo. Claro! Lógico, eu eu colocava. Sério? Claro! Lógico, Pra crescer. lógico, pra crescer. Ah, mas lógico. aí essa fake news do tempo da vovozinha Então, lá, que você nem veja, já tinha tinha. essa. É, já Sempre tinha. teve fake Sempre teve news. fake Sempre news. teve fake news. Sempre Mas é teve. que agora o Porque a acesso é notícia maior, falsa, né? é. O Notícia acesso é falsa, maior. notícia falsa sempre teve, né? A minha E mãe daí- falava, não coma melancia e tome leite. Que daí você vai Manga passar mal. com leite Manga com também leite, não você vai passar podia. mal. Porque é cultural, essas coisas iam passando de geração em geração. E o fake news de hoje acontece dessa forma, você vai passando de um para outro. E vira Coloca uma na rede cultura. social e todo Só mundo vê. que- Vira uma cultura de comportamento. Só que vocês não percebem que assim, o tempo das coisas é muito rápido, que eu acho que a gente tem muito mais fake news, porque é difícil até distinguir o que é e o que não hoje é. Mas assim, a gente já não dá mais credibilidade para muita Muita informação. coisa. Igual a Flávia falou, pode ser que é perigoso em alguns momentos, porque se a pessoa realmente está interessada sobre a ideia do carvão, ela tem que dar uma estudada. Se ela Tem for que dar uma pesquisar, pesquisadinha uma mais coisa- a fundo, né? não dá pra parar nessa informação só e ficar. Não superei, não. Mas eu acho que as pessoas também estão recebendo tanta informação que elas não filtram mais, assim. É Verdade. tipo assim, procura ver isso. Imagine no Instagram, né? Você vê tanta coisa. Então, eu não sei se a gente tá meio assim, vou dizer, desconectada um pouco de uma realidade e até vivendo essas informações de uma maneira, assim, muito superficial. Mas foi o que a nossa produtora Adriele falou. Hoje tem tanta informação, e por que as pessoas estão desinformadas? Porque eu acho que cada Não um é, né? acredita no que Eu quer, acho que é porque gente. muita informação você já não sabe. daí você vê o do que- mesmo assunto, vem 5 E coisas a gente vê falando o na vez. que é mais parecido com o que a gente acha e acaba que acredita naquilo. Ei, tem que pensar que, como eu sempre falo, informação é uma coisa, conhecimento é outro, né? E o que sem a gente- falar em golpe. Porque se você pensar, hoje em dia na internet tem muita pessoa mal intencionada que vai ali de propósito pra fazer um golpe, pôr uma informação errada, começar a disseminar uma ideiazinha e tal, né? Então, eu acho que a internet, ela é, claro, muito boa, tudo Não, isso. lógico, mas- A inteligência artificial é maravilhosa, até um ponto que ela seja usada contra nós, né? Lógico. Você, que nem você falou do vídeo, você pode criar, gente, hoje em dia você pode simular uma pessoa falando, pode Sim, criar um com- vídeo, Com a voz da pessoa. criar um áudio que que vão dizer, loucura, nossa, loucura, é né? a Flávia que tá falando É, ali, e não era você aquele Como é dia. que você vai se explicar? E como é que você vai provar? É isso que eu Complicado, fico né? pensando. Eu estava falando antes para vocês que tem um jornal, até li isso na Infomoney, tem um jornal lá na Alemanha que ele é inteirinho feito por inteligência artificial. Então a pessoa joga lá vários assuntos
20 assuntos para a pauta daquele dia, ela reúne tudo e joga aquilo ali. E aí o pessoal está discutindo muito a veracidade desse jornal, porque tem muita coisa, a inteligência artificial ela é abastecida com informações e conhecimentos da internet. Só que tem tudo muita que tem coisa, na internet, né? Ela vai eu quero falar puxando. sobre relógio, pego tudo lá que tem, só que muita coisa disso é só informação, não é conhecimento. Não é verdade. E a informação não tem a credibilidade que tem o conhecimento. E às vezes você quer informar alguma coisa, mas você não quer falar da maneira como a coisa é. Você quer dar o teu ponto de vista. E a minha opinião não é científica. É isso mesmo. É como a gente fala na sala de aula, o professor não dá a sua opinião. Ele é uma ponta entre o conhecimento, entre o livro e o aluno, né? Ele não É dá, isso aí. eu penso isso. Não pensa nada. E a inteligência Tem que ser artificial é neutro o baseada ensino, nisso. né? Que não existe aqui no E Brasil, a né? Tem que ser inteligência uma coisa mais baseada. neutra. Então, imagina, agora eu quero ser psicóloga. Eu vou lá ver, como que uma psicóloga procede? Quais são os conhecimentos que um psicólogo tem? Aí a inteligência artificial me dá lá uma aula de 3 meses sobre... Não vou ser uma psicóloga nunca. Mas tem E gente é o que vai se aproveitar disso pra... Viu, vocês não viram que... Aí, ó, lembrei uma super fake news que acontece. As pessoas que se passam por médicos, que a gente viu na televisão, fazem procedimentos. Não teve o cara lá que passava um fenol, outro lá que fez uns procedimentos nas mulheres que umas morreram, umas deu problema, acontece de São tudo. formados pelo YouTube. Isso. Muita gente é formada super pelo YouTube, fake news, né? Super fake Eu não news. sei qual é a visão que vocês têm, mas eu lembro que quando a gente chegava num consultório médico, odontológico e tal, a primeira coisa quando você entrava e via aqueles diploma, né? Ou da Federal, que nossa, né? Hoje eu vejo, eu não tenho na minha sala, mas assim, quantos profissionais que, né, principalmente eu vou falar pela minha área, assim, que tem o psicólogo, tem terapeutas e tal, e que fazem muita coisa, né, uma salada, assim, e que talvez essa credibilidade da formação, do conhecimento, caindo. acabou, É. né? Porque a Negócio pessoa é também não dancinha no chega e Instagram. pergunta pra mim, qual que é teu CRP? E eu quero ver se você tá em dia, como que é. Se você não tem nenhuma denúncia. Se E eu tem um monte de campanha para isso. É, Verifique verdade. o médico, veja o CRM, veja o histórico. Então, Olha. Para que a gente não caia em fake news ou não seja desinformado pelo resto da vida pelo nosso Instagram, por favor, confirma aquilo que vocês estão lendo, que vocês estão... E outra, se tiver dúvida, não passe para frente. Porque eu acho que isso é o mais importante. Então, daqui a pouquinho a gente volta, vamos para o próximo bloco e vamos dar continuidade a esse e outros assuntos importantes. Esperamos vocês. Voltamos agora com o nosso segundo bloco. Esse bloco se chama Quem Sou Eu para Te Julgar? Vou ler aqui uma fake news de 2015 que saiu e vocês vão me dizer o que vocês fariam, se acreditariam ou não. Vamos Se não caímos vamos nessa, julgar, vamos julgar. Vamos ver. Então, em 2015 saiu um boato falando que a NASA estava dizendo que o mundo ficaria 15 dias no escuro, certo? Ia ser uma escuridão total durante 15 dias por causa de uma explosão solar. Eu já ia acreditar. O que aconteceu? Muita gente acreditou, começou a estocar vela, comida, bateria. Essa notícia foi passando para todo mundo, da família, WhatsApp, grupo, em tudo. Aí a parte mais engraçada disso é que a NASA teve que se manifestar para as pessoas não se estressarem tanto, não enlouquecerem. A NASA daí fez um pronunciamento dizendo não, a Terra não vai ficar 15 dias no escuro. Até porque se isso fosse verdade, a gente também ia estar preocupado. Só que até a NASA se pronunciar foi... Quem fabricava a vela ficou rico. Gente, eu não me lembro desse boato. Ainda bem, viu como eu sou por fora? Eu não me lembro desse Não boato. sei se eu lembro disso. Eu me lembro. Ah, mas quando Eu tô fala assim, a pensando. NASA. Nossa, gente, a NASA vai acabar o A mundo. NASA falou, A NASA. Eu, certeza. Eu confio. A NASA, eu já ia naquele minuto, já mandava pra minha mãe, pras tia, pra Nossa, galera, mercado, vela, Comida, lanterna, papel macarrão, papel água. higiênico. Não, certeza, eu já ia, eu fico bem desesperada. Eu também ficaria desesperada, mas eu não caio mais muito nessa porque eu caí no da Covid. Eu também. Na Covid, nossa senhora, estoquei papel higiênico. Não vou contar o motivo para vocês. Eu estoquei papel higiênico, água e absorventes. Veja, acho que cada um, né? A minha Pirou mãe, numa né, coisa. Água. A minha mãe estocou gelatina. Gelatina. Eu comprei Cada um papel comprou higiênico. Sabe o que eu gosta, comprei precisa, bastante? né?
sabão em pó, porque eu tenho 2 homens, né? Um piá, um homem, então eles sujam muita roupa. Eu comprei papel higiênico, eu lembro que eu comprei água, cheguei com um monte de galão, garrafinha, coca. O Rian falou, você tá louca? Falei, não, Rian, a gente Vai ainda acabar mais... a comida. Não, e olha a situação. Não tem mais... Eu morava em Cabeçudas naquela época. Então, Cabeçudas, quem não sabe, é uma prainha que fica ali perto de Itajaí. Então, eu era mais afastada ainda do mercado. Do mundo. Do mundo. Eu falei, a gente vai ficar preso aqui nesse bairro, não tem nada. Eu comprei um monte de pacote de macarrão, molho, sabe? Coisas que não estragam. Cheguei com uma pilha de... queijo e presunto, congelei tudo. Nossa, tipo, louca, gente. Eu dei uma de louca. Mas acho que no Covid todo mundo ficou meio desnorteado. A gente tá ainda meio desnorteado depois. Eu sou sequelada. Tá, mas vamos pensar. Eu não lembro dessa de 2015, mas lembra que um dia a gente ficou sem WhatsApp por uns dias? Foi desesperador, né? Aquele momento. Vocês conseguem lembrar daquela sensação de incomunicável com o mundo? Eu não lembrava o número do telefone celular do meu pai. De ninguém. Não sabe. Ninguém perdeu a comunicação. Aquele dia do WhatsApp, eu fiquei muito preocupada, porque eu não conseguia falar com ninguém. Para dizer que eu também não podia falar com ninguém. Sabe a coisa, não me fala. Mas eu achava que era o meu telefone. Daí, quando o Gerson chegou em casa, falou assim: nossa, o WhatsApp não tá funcionando. Aí eu liguei a televisão, tinha uma notícia. Não sabemos quando o WhatsApp vai voltar. Foi uma pane, né? Deu uma pane no mundo. Vamos imaginar agora um tom de maldade, assim, né? Esses tempos, semana retrasada, Portugal ficou sem luz. Se hoje rolasse uma notícia, agora é a vez do Brasil ficar sem luz. Eu acreditaria, porque eu ia pensar assim, bom, eu ia comprar vela. Aconteceu em Portugal. O nervoso de escuro, eu tenho nervoso de escuro. Eu também, não gosto de ficar no escuro. É verdade. Mas vocês lembram que teve um boato, que o pessoal falou que era fake news, que ia dar uma tempestade solar e algumas partes do mundo iam ficar sem luz? Lembram disso? Atrás da tempestade solar. E daí todo mundo falou que era fake news, que não era para acreditar. E aí, o que aconteceu na Europa? Tá, então assim, mas não dá... A gente não sabe, pode ser tempestade solar ou pode ser uma guerra. Pode ser uma guerra. Mas quando for uma notícia da NASA, porque eu acho que a galera da NASA se pronuncia, né? É que a NASA, porque eu acho assim, depende de onde vem. Às vezes nem foi a NASA, mas você usa o nome da NASA, usa o nome, por exemplo, da FIFA, sabe? Coisas grandes assim, da Coca-Cola. A Coca-Cola informou. Recall dos carros. Isso, recall, coisas, não sei o quê. Então eu acho assim, daí você já fica, meu Deus, né? Sério, daí usa. Porque quem faz o troço fake news e faz com maldade, faz bem feito. É verdade. Né? Então assim, você fica, é difícil, né? Às vezes a gente nem confere, que é errado, né? Mas a gente não confere, porque não confere. É confiável. É tipo, a tua mãe falou uma coisa, nunca, né? Não, a mãe falou, acabou, né? Mas então, pensando assim, julgar, todo mundo já caiu numa fake news. Lógico. Pode ser que a gente não tenha passado pra frente, mas já caiu. Eu já passei também, já passei. Porque no começo de tudo, né? Quando o mundo era uma grande bola de fogo, a gente começou com o WhatsApp recebendo, eu era tia do WhatsApp, né? Então, tudo que eu recebia, eu passava pra frente, porque eu achava que era verdade. Claro que tem umas coisas ali que você realmente acredita que são verdadeiras, né? Tipo, você tem que correndo lá no SUS, por exemplo, não vai mais ter SUS no Brasil. Aí eles só vão ficar com não sei quanto por cento de quem tem uma doença, não sei o quê. E pensa, ai meu Deus, que doença que eu tenho, que doença que eu tenho. Ai, tenho asma. Vai correndo lá e faz a carteirinha, para garantir que você vai ter. Então, tipo, essas coisas, assim, lá no começo, eu caí, repassei, agora eu já tô mais escolar. Depois que passou a Covid, que eu estoquei tudo, eu tenho papel higiênico da Covid até hoje na minha casa. Senhora. Agora eu já tenho mais um pouco de parcimônia. Tá aqui a pessoa que acabou com o papel higiênico da cidade. Mas deixa eu contar pra vocês, eu caí num golpe. Mandaram foi a primeira e única vez que clonaram meu celular. Me mandaram um negócio para eu clicar dizendo que eu, como eu sempre fui no mesmo hotel e tal, que eu ia ter um upgrade de 90% no casal e de 100% na acompanhante. Gente, isso é ganância, né? Nunca ia ter. Nunca ia ser Só tanto, que eu caí né? por ganância. Cliquei no tracinho ali, morreu meu WhatsApp. Nossa, gente. Vocês já tiveram
WhatsApp clonado? Não. De ficar sem WhatsApp? Gente, é desesperador. Ah, eu não eu fico clico em sem nada. trabalho. Eu trabalho Eu o dia não inteiro clico no em WhatsApp. nada porque eu tenho medo de É. perder o WhatsApp. Eu cliquei também, isso faz uns 5 anos mais ou menos, depois agora eu não clico mais nada. Podem me dar milhões que eu não acredito. Sabem aonde eu levei um golpe esses dias? Ali no carnaval, eu e minha cunhada, a gente queria ver fantasia, roupa e tal, porque, né, a gente ia fazer uns agitos e a gente quis comprar. Para o negócio que teve aqui. sim. Uhum, Aquele carnaval que teve lá no Pluma. Náutico. Isso. E você viu que a gente comprou 3 vestidos iguaizinhos, então a gente começou vi. pesquisando Shein, Shopee, essas coisas assim, China, e lá pelas tantas apareceu um site, gente, com preço maravilhoso, com os vestidinhos, mas era tipo R$80 cada vestido. Iguaizinhos, bem de melindrosa cada um. Cara, a gente comprou tudo. R$30 Nunca cada chegou. um. Não, R$80 cada um, mais o fretezinho. Nunca chegou. Nunca recebemos. Nunca recebemos. Mas eu pergunto para vocês agora, imagina quanto golpe vai ter agora que você trouxe da INSS. Nossa. Porque como teve... Bom, primeiro que eles estão pagando um dinheiro que não sabe... Ninguém sabe o que roubou, mas eles vão pagar. Né? Hoje eu escutei que eles vão ressarcir as pessoas. Então, se imagine quantos velhinhos vão receber no seu celular uma notícia, olha, nós Clica estamos... aqui. Clique Nossa, aqui. Então, vai ser o golpe do golpe do golpe do... Isso vai rolar muito Porque tudo que tempo. acontece, os bandidos, as pessoas, eles aproveitam já. Isso. Qualquer coisa que lança, já E sai um porque vai golpe usar o sobre quê? aquilo. INSS. Exatamente. Cuidado com o que vocês receberem. Nossa, isso vai ser terrível, né? Agora, imagine, eu fico pensando assim, imagine se falasse assim, por exemplo, esses tempos atrás eu estava conversando com uma amiga minha e ela mora em Foz do Iguaçu. E ela falou que tinha uma notícia que a represa lá de Foz do Iguaçu, que é alta, ia estourar. Nossa! E que ia alagar a cidade de Foz do Iguaçu inteira. e todos os municípios ribeiros ali, né? Inclusive, ia chegar água aqui, lógico, né? Se viesse água de lá, ia chegar água aqui. Então, ela falou que ela não acreditou logo nisso, mas que tinha uma rachadura, que essa rachadura estava cedendo. E foi ali logo na transição de governo. Não tem como não ficar preocupada, Não, né, gente? imagina, ela me guria, eu não dormia. Eu sabia que não era verdade, mas eu ficava pensando, meu Deus, isso Vai ia acontecer, tipo, sabe? Lógico que isso nunca vai acontecer, né? Porque os caras fazem manutenção 24 horas por lá, né? Agora, imagine um negócio desse. Como é que você vai dormir à noite, né? Difícil, né, As gente? fake news estão por aí para atrapalhar. Mas aquela frasezinha só, assim, mas não é impossível, né? Pode. Daí você fica, mas pode, Então, né? O impossível, isso aí, é impossível, mas mas pode acontecer. E daí você fica com a pulga atrás da orelha, não consegue resolver, Isso. fica na expectativa, fica sofrendo. E tem coisas Sem também motivo. que mexem com o emocional da gente, né? Tipo, alguém fala... Porque nós somos desse tempo de fake news, mas nós somos do tempo lá das notícias falsas lá de trás, né? Quando alguém falava assim, Isa, viu, ria com outra. Sempre tem o pessoal... Pô. Coitada, essa aí morreu, né? Essa aí morreu. Então, mentira sempre teve. E Sempre teve. eu vejo a fake news, uma notícia falsa, como mentirosa. Pra mim é uma mentira. Mentira. É uma mentira. Baita de uma mentira que vai afetar a vida de muita gente, ou positivamente, porque quem ganha com isso, né? Sim. Agora, eu fico pensando assim também, cara, tem tecnologia pra tudo, menos pra tirar celular de cadeia. Como é que os presidiários têm que... Quem faz isso, né? E O falando cara em liga celular... pra você, eu pergunto, você tá onde? Banco 1, Banco 2, começa a rir. Mas então, viram isso? celular, lembra que tinha aquele golpe? sequestrou. Inclusive pessoas daqui da Ai, do cidade sequestro? que falava que estava sequestrado com o filho, daí a pessoa falava, ai mãe, não sei o que, falava assim. E as pessoas tinham que fazer depósito, nem tinha Sim, Pix isso ainda que é. naquela época, né? Eu um dia tava em casa e eu tava dormindo, né? Eu já atendeu o telefone. Tá. Ah, não, ela tá aqui do meu lado, mas olha, eu te dou 50 mil pra você levar ela. Tipo, era o cara falando que tava com a esposa, que não sei o quê. Eu tava uma vez lá em Itajaí, meu pai me ligou do nada, falou, Isa, tudo bem? Me ligou assim no meio da tarde, um horário nada a ver. Falei, pai, tudo bem? Ele, onde você tá? Falei, tô em casa, tá tudo bem?
Falei, tá tudo ótimo. Ele, então tá, liguei só pra te dar um oi, o Ria tá trabalhando, tal, acho, não lembro se tinha o Arthur, conversamos um pouquinho, desligou. Eu falei, gente, de noite a minha mãe me contou que tinham ligado dizendo que estavam sequestrados comigo, meu pai desligou, mas veja, porque ele já estava um pouco mais ligado. Desligou e já ligou pra mim. Imagina se ele me liga e eu não atendo. Nossa, a pessoa, né? entendeu? Porque agora parou um pouco isso dos telefones, né? Mas é muito golpe, gente, é um país movido a golpe. Quem nunca caiu numa fake news? Se você tem alguma história legal de fake news, manda lá no nosso Instagram pra gente compartilhar isso aí. Quem nunca caiu no golpe? Pra gente rir um pouco, né? Brincadeira. Nós vamos pro intervalo e voltamos já já. Fica aí com a gente. Voltamos para o nosso terceiro bloco, estamos aqui no Papo de Divas. E agora, resolvendo os problemas do mundo é o nosso quadro, e vocês já sabem, né? Os nossos a gente jeito. Não resolve, né, meninas? Mas os seus, com certeza. Olha só, espalharam um boato sobre mim. Como mudar esta situação? O que vocês fariam, minhas divas, se falassem sobre vocês? Gente, eu acho que eu ficaria afetada. Sabe, se inventassem uma coisa de mim, me afetaria. Eu não vou dizer que não, eu não ia ligar, porque eu ia ligar. Dependendo do grau do boato, eu ia ficar preocupada. Mas a primeira pergunta a gente faz, quem que falou? Quem que falou isso? Quero saber mas da onde veio. Mas é assim, vocês nunca passaram uma situação assim de falar, acho que todo mundo já passou por isso, né? Às vezes até nem é mentira, mas aumenta ou distorce a verdade, e às vezes é mentira violenta, né? Então, você deduz. Eu não casava. Eu fui noiva várias vezes, eu não casava, eu já estava com 30 anos e não casava, e tinha namorado e noiva e o troço não fluía, e eu desnoivava e não casava. Eu já estava com 30, quase 40 anos e não casava. Um dia minha mãe e meu pai me falaram assim, olha, senta aí que nós vamos ter que ter uma conversa com você. Por que você não casa? Porque o pessoal está falando que você não gosta de homem. Que você é sapatão, que você gosta de mulher. Por isso que você não quer casar. E eu pensei, meu Deus. Estão falando isso mesmo? Tá rolando esse boato. Não, que na cidade tá rolando esse boato. Que você não casa porque você é lésbica. E o que rolava na cidade? Pense. Lógico que, cara, eu fiquei um pouco puta da cara, né? Porque... Não, mas isso é um ato de leve. Por isso que eu não me ofendi tanto. Porque também, né? Quem me conhece sabia. Mas de leve, mas uma coisa que, assim, ó, poderia afetar o trabalho, afetar um relacionamento. Não era uma coisa que eu fiquei triste. Eu não fiquei triste porque, eu poderia ser e daí, qual que é o meu problema? Porque se fosse, não ia ter problema nenhum. Sim. Né? Eu tava andando. Agora, o problema é da maldade das pessoas de falarem isso para os meus pais, entende? Então, isso que eu fiquei mais brava ainda. Eu fico pensando assim, um boato mais grave que atrapalha a tua vida profissional, por exemplo. Eu passei por Eu vi ela roubando uma coisa ali no... Entendeu? Umas coisas assim que podem prejudicar a tua carreira. Muito. Pode. Eu passei por um boato, uma época eu morei em São Paulo, tava me tornando atriz profissional, trabalhava lá, modelava e tal. Saiu um assunto que eu, em São Paulo, eu estava lá porque eu era do Job. Era garota de programa. Que eu era garota de programa em São Paulo. Na verdade, nós somos garotas do programa. Gente, eu não era. Eu trabalhava, ficava no teatro, era bartender, modelava. Nossa, estudava. Toda obra. Pegava, imagina, ficava de ônibus, igual uma salariada pra lá e pra cá, né? Se eu fosse do Job, eu ia andar de carrão com os velhos. Imagina, porque você sabe que você só conhece um lugar quando você anda muito a pé e de ônibus, né? Porque de carro a gente não conhece. Gente, sabia tudo. Conheço tudo de São Paulo, metrô, E como que isso te afetou? Chegou assim no ouvido da tua mãe? Se tinha namorado na época do teu pai? Essa é a minha preocupação, mas é que às vezes até me afeta, mas eu me viro. Mas e o boato chegando na minha mãe, no meu pai, na minha filha? Entendi. Sabe? Na verdade, quando falaram sobre isso, a minha mãe e meu pai, eu acho que... Eu não sei se chegou neles. Foi mais uma coisa entre amigos e pessoas falando, assim, né? Eu vou dizer pra vocês, eu tava num momento tão legal em São Paulo que eu dei risada, sabe? Eu abstraí de uma maneira assim, então eu falei, nossa. Falei, as pessoas não têm o que falar mesmo, né? Então eu não dei muita bola, assim, mas sabe? com o tempo, a gente vai também ficando um pouco assim, mais esperto, assim, né? Porque, vamos pegar pelo lado profissional, o começo da tua carreira, que você tá, né, aparecendo no mercado. Nossa, um paciente foi e não voltou.
Daí, na semana seguinte, ai, falaram que você... Aí você já começa, meu Deus, o que eu fiz? O que falaram? O que foi que eu fiz? Quem falou? Antes, eu falei, eu ficava mal, as pessoas, nossa. Só que depois eu aprendi que talvez aquele... Era como se, fique atenta. Tem alguma coisa que eu posso até melhorar. Sabe aquela... Vamos pegar essa crítica, essa situação, essa fofoca, esse boato, e de repente vou olhar para alguma coisa do meu trabalho que eu posso dar uma melhorada. Hoje, quando alguém já vem contar alguma coisa, parece que a gente já sente assim... Nossa, a pessoa já vem com a segunda intenção, assim, me deixar... A maturidade, né? A experiência, você já vai sentindo as pessoas, né? Que às vezes a pessoa vem pra falar de outra pessoa pra você, pra saber a tua opinião, né? Tipo, então você ouviu falar que a Flávia tal... Você... Não ouvi. Agora, se eu falar assim, daí como que é? Quando é uma coisa assim, me falaram de você. Aí a primeira coisa que eu pergunto, quem foi que falou? Não posso contar. Falei, então nem me conte quem falou. Então nem me conte. Se você não pode me falar quem falou, não me conte quem falou. Nada, exatamente. Flávia, quando você estava para se separar, teve muito boato? Não. Sobre por que estava se separando? Eu não ouvi nenhum boato, eu não ouvi nenhum boato. Ali, o teu marido mora fora, não tem muito boato? Ele mora lá, você aqui? Não ouço mais, talvez no começo ainda, assim, agora já é acostumada. Acho que quando o marido tá, que é estranho, falou, quem que é esse que tá com ela? É meu marido. É que geralmente a pessoa que é do boato é a última a saber, que nem a mulher traída. Tipo aqui na cidade, aquela causando. Não, nos lugares, a gente sabe um monte de gente que tem amante, sabe quem é amante, conhece, sabe o cara que é aquilo, o cara que é isso. E a pessoa interessada que a gente encontra sempre, nem imagina. Tipo, os cornos são os últimos a saber, gente. É igual quando você é sabendo. Quando você fica um personagem sabendo, pro protagonista. sem saber. Eu pergunto isso porque eu dava aula em outra cidade. E aí as pessoas falam, teu marido não fica, que você dá aula em outra cidade, ele não... Aí começa a maldade, né? Aí já sai aquele... mas sim, ela saiu lá na outra cidade. Mas muita gente me pergunta, até hoje, assim, mas como que você fica, assim, a semana inteira, ele viaja, você não fica com ciúmes? Eu falo, gente, a minha experiência, assim, pode ser que sim, não sei tudo, não fico acompanhando tudo, mas o meu vizinho, eu morava num prédio de 4 andares, então eu morava no 3º. O meu vizinho do quarto traiu a mulher dele com a minha vizinha do 2º andar. E eu vi, porque eu um dia resolvi no meio da tarde em casa pegar alguma coisa, quando eu vejo... O vizinho sempre já viu. Quando então, assim, quero desver. Tem coisa que você quer, né? Então, assim, eu falo, se a pessoa quer trair, que não sei o que, vai estar no teu nariz. Ela pode fazer. Não precisa a pessoa estar longe, né? O cara diz que vai pôr gasolina e pega alguém ali e volta. Agora, cidade pequena tem boato, né? Nossa, o amor de Deus é de tudo. E o mais legal é aquele negócio, se você faz um negócio na esquina, na outra, aquilo já tomou uma proporção gigantesca. Mas sabe, o que me preocupa de boatos é falar de mim para as pessoas que eu gosto. Então, tipo assim, meus amigos, eu sempre chego assim, digo, se alguém falar para você alguma coisa que eu disse de você, você me pergunta, porque se eu falei mesmo, eu vou me explicar. Porque e se eu não falei, eu vou dizer que eu não falei. Você pega uma oportunidade. Foi a Flávia que me disse, então me pergunte, porque se eu falei, eu vou dizer, falei mesmo, desculpa. E se eu não falei, eu não falei. Esses tempos atrás eu fiquei sabendo de uma fofoca, um boato que eu estava no meio do negócio. Aí eu liguei pra pessoa, aconteceu pra que isso, para que fez o boato. Falei, o que aconteceu? Por que você está falando isso? Você não me conhece, você não sabe quem eu sou, como é que você fala um negócio desse? Mas eu não falei, falou porque eu tenho um áudio. Eu tenho uma E era um áudio da IA? Não era um áudio dela. E aí, nossa, eu fiquei puta da cara, eu falei mesmo, cara, pra que desnecessário falar isso? Em outros tempos, eu não faria isso, eu ia ficar mais acovardada, e isso ia me deixar muito mais magoada, eu ia ficar pensando, meu Deus, até ia me culpar um pouco, talvez, assim, né? Mas nessa vez foi uma coisa totalmente, né, assim, ridícula. Então eu fiquei, sabe quando você, não, mas eu vou fazer. Mas eu vou falar. Eu tenho isso de tirar satisfação maldade. Também. Eu quase não tiro, mas essa foi uma... Mas sabe? não tem aquele ditadozinho assim que também sopra de vez em quando.
Aonde tem fumaça, tem Tem fogo. fogo, Vai, por que alguém ia falar isso do nada, né? Então, será que realmente ela não... Sempre tem isso, né? Sempre rola. Mas essa a maldade, da por maldade. exemplo, assim, da separação. Eu não sei se falaram alguma coisa que não chegou em mim, mas eu vejo que algumas pessoas têm dó de mim, sabe? Separada. Tadinha. Sabe, assim, até um dia eu comentei com uma amiga minha, você viu? As pessoas têm dó porque eu sou separada. Aí, a minha amiga mal sabe, né? Mas eu sinto, não sei se porque... Será que falaram alguma coisa? Será que ela sabe de alguma coisa? Por isso que ela tem... acho que sabe? eu Mas acho que é porque as pessoas têm isso de... Ai, você está acolher, casada, o amor, está a família, bem, o casamento, você está tá. casada, está bem amparada. Agora, coitadinha, ela sozinha para criar a menina. Como é que vai dar conta? Sabe? A gente vai ter que fazer um programa, né, já pedido já sobre separação. Sobre separação. Então a gente vai já fazer, pediram já pra vida da pediram, já mulher pediram. separada. Já pediram pra gente falar sobre A gente isso. vai fazer uma entrevista com a Flávia, vai ser 3 blocos, né? Não, Flávia e é respondendo engraçado, perguntas. mas é engraçado porque assim, eu me dou super bem com o meu ex-marido, com o pai da minha filha. Até ele diz, não diga que eu sou o pai da tua filha, porque parece que você me conheceu e eu sou o pai da tua filha. Só o pai, né? Mas a gente se dá super bem. Às vezes eu vejo que as pessoas se incomodam. Mas Sim. como assim? E é Você não ótimo, fala mal dele? Eu falei, mas Isso não tem o que falar. ótimo, claro. Então daí deve ter alguns boatos. Ai, ela fala mal, escondido, sei lá. É porque não Mas é olha- porque as pessoas esperam que separou, brigou, se odeiam, se matou. Falando nisso, a gente vai ter um programa sobre isso. E se você tem uma ideia, tem uma pauta ou tem uma pergunta, manda pra gente, participa, tem o nosso Instagram lá, né? Então vocês podem estar sempre mandando alguma coisinha pra nós, tá? Até porque a gente vai resolver os teus problemas. Porque, como a Isabela já falou no começo, os nossos não tem como resolver. É que eu acho que a gente não tem problema. Não. Obrigada. Cuidado Afinal, que vai né? sair muito boato sobre o que nós estamos falando aqui, né? Mas não tem problema. Tem sim, vão encontrar algum negocinho, Se alguém tiver, né, alguma coisa, manda pra mim. Né, alguma coisa sobre mim, né, manda pra mim. Manda né? direto pra ela. Sim, não Aí vai eu nem mandar pra mando. TV. Você pode falar é que a gente não sempre liga. um prazer, é muito bom. Já tá acabando, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? A gente sempre se diverte muito. A gente quer que vocês participem, acompanhem e semana que vem a gente volta, né? Isso aí. Isso aí. Tchau. 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 Beijão, até. Tchau.